Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o monitor de vocês de Farmacologia 1. Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo provavelmente está privado, então só tem acesso quem tem um link. Ou eu meti o louco e abri o link para todo mundo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as vias de administração e a farmacocinética, que são assuntos mais extensos, mas até que tranquilos para a gente pegar, se a gente for com calma. A luz não está das melhores, mas o que importa é o conteúdo. As fontes que eu utilizei aqui basicamente foram o banco de dados do NCBI e o Hangdale e o Katzung, e algumas imagens avulsas aí na internet. Primeiro a gente vai falar sobre as vias de administração farmacológica. A gente vai ter que entrar no tópico dos tipos de via. Os tipos de via, essa imagem aqui fica para mais tarde. Os tipos de via basicamente se dividem em interal, parenteral e outras vias aleatórias. Entrando um pouco sobre as interais, a gente vai ter basicamente a bucal, sublingual, oral e retal. Sendo a bucal ali na região da gengiva, no vestíbulo da boca, que é essa região entre o dente e a bochecha, geralmente é a região que a gente consegue enxergar assim, ó, para fazer o certo. E é uma região que é utilizada para administração de fármacos, como fármacos entre aspas, né? Como a nicotina, como cocaína, por exemplo. Utilização de drogas, não fármacos, drogas. E ela tem a vantagem que ela diz respeito no metabolismo de primeira passagem, justamente porque ela ganha corrente muito rápido. É uma região muito vascularizada, que não precisa passar, não drena para o fígado diretamente. Então a gente vai ter um efeito rápido, só que como contra, a gente tem também a lesão tecidual da região, né? Sublingual, a gente tem, como autointuitivamente o nome diz, embaixo da língua. E aí a vantagem também é que diz respeito ao metabolismo de primeira passagem, a gente ainda vai ver lá na frente, mas eu já vou adiantando aqui. O metabolismo de primeira passagem é quando o sangue ele passa primeiro antes de circular pelo corpo todo, ele vai primeiro para o fígado e lá ele vai ser metabolizado. Isso faz com que alguns fármacos eles percam sua eficácia e que outros sejam ativados. Mas, de maneira geral, o metabolismo de primeira passagem ele pode quebrar o efeito do fármaco. Então, se você desrespeita o metabolismo de primeira passagem, você está garantindo que o fármaco vai exercer o seu efeito de maneira mais, entre aspas, fiel, certo? Sublingual que a gente tem de uso conhecido é a nitroglicerina e o captopril para crise hipertensiva. Fazendo um adendo com a clínica, a crise hipertensiva é quando o indivíduo tem mais de 18/12 na pressão aferida, certo? Então, a gente precisa de uma resposta muito rápida para reduzir a pressão dele. Então, a gente coloca ali no sublingual, ele vai ser absorvido. A gente não pode ficar mexendo na boca, ele tem que ficar ali paradinho para ser uma absorção concluída. Muita gente também indica assim, empiricamente, não é provado em ciência, não é indicado mastigar o medicamento, porque você aumenta a superfície de contato, faz que ele seja absorvido mais rápido no sublingual. Mas não é para fazer isso. Via oral, que é o fármaco que você vai deglutir, né? Então a gente tem fármacos que são mais preparados para lidar com o trato gastrointestinal. Tem o pH do estômago, o pH do intestino. E aí, dependendo de onde ele vai ser absorvido, ele tem um mecanismo de proteção. Se ele vai ser absorvido só no intestino, então ele tem que resistir ao suco gástrico. Se ele vai ser absorvido no estômago, ele não pode ter um mecanismo de proteção tão intenso que não vai permitir ele passar, que vai permitir ele passar para o intestino, entendeu? Tipo assim, eu quero correr. Não quero correr, não. Tipo assim, eu tô com fome e peço um hambúrguer, matou minha fome. Mas se eu pedir dois, vai sobrar. É meio que isso. Se eu defendo demais, ele passa. Se eu defendo de menos, ele fica no estômago. Então a gente tem que pensar nisso em alguns fármacos. Obviamente que para o médico, hoje em dia, a gente não vai ter muito isso, porque a gente já recebe o fármaco pronto, já quando a gente vai prescrever o fármaco, já foi protocolado, muita gente já fez o teste, então a gente só recebe do jeitinho bonito que é para usar. Mas é bom a gente ficar com isso em mente, porque alterações no trato gastrointestinal vão levar a alterações futuras ali na absorção do fármaco, por exemplo. Isso que a gente vai ver mais para farmacocinética. Aqui a gente já tem um problema do metabolismo de primeira passagem, porque a gente lembrar um pouco da anatomia do trato gastrointestinal, ele é drenado ali no intestino delgado. Opa, ele é drenado no intestino, o sangue do intestino delgado é drenado ali pela via porta, vai ser metabolizado no fígado e depois distribuído para a corrente. Então, antes dele conseguir fazer o efeito, o fármaco conseguir fazer seu efeito, ele vai ter que passar pelo fígado. Isso aí perde um pouco de eficácia.
Agora, a via retal, né, que é o fim do trato gastrointestinal, a gente vai ter uma absorção muito boa ali também. Só que a gente tem que lembrar das diferenças, né? O pH vai ser diferente do pH estomacal, do intestino delgado. A gente vai ter uma maior susceptibilidade à rejeição do tratamento. Então, ele é mais utilizado para casos muito específicos, por exemplo, pós-operatório, quando o estômago do paciente não está tendo motilidade, o intestino não está tendo motilidade, e aí a gente consegue colocar pela via retal. Um exemplo também é a utilização de azepínicos, né, como anticonvulsivantes, o midazolam, por exemplo, e aí a gente vai ter uma absorção rápida por conta das mucosas, né, do intestino, que elas são bem finas e bem irrigadas, bem vascularizadas, é melhor dizer. Laxantes também, né? Laxante já é auto-intuitivo, todo mundo sabe que para fazer induzir um quadro diarreico, a gente coloca ali uma bisnaguinha de um laxativo. E aí, só uma consideração, que a via retal também ela pode ser utilizada quando a gente tiver que ter um quadro de intoxicação, ou, por exemplo, consumir muito fármaco via oral, ele ficou alojado no estômago, a gente faz a lavagem. Então, a gente usa um antídoto via retal. Pode ser uma... Mas hoje em dia, é basicamente quadros específicos, né? Cirurgias, náusea constante, porque se ele toma um fármaco pela boca e está vomitando sempre, ele vai continuar vomitando fármaco. Mas acho bem difícil a gente encontrar isso. Tá na moda é o enema, né? Tem até uma série de TV que os vícios das pessoas estranhas, elas têm vício em enema de café. É isso. Vamos entrar na via parenteral, né? Que seriam aquelas alheias às entéricas, ou seja, alheias ao intestino. E aí a gente vai ter intravascular, que seria venosa ou arterial. Ela é muito boa, né? Ela garante biodisponibilidade do fármaco 100%, ou seja, o fármaco não se perde nada antes de chegar no sangue. Só que a gente vai ter lesão tecidual, vai abrir porta, né? A derme é a primeira camada de proteção do nosso corpo. A gente vai penetrar a derme, então a gente tem um risco aumentado de infecções, certo? Não tem como corrigir uma dose errada, porque entrou na corrente já está circulando. A não ser que a gente tenha antídoto, né? Mas a gente não tem como, tipo, não tem tempo, é muito rápido. Então, a gente tem que pensar também, né, que são para quadros um pouco mais graves, né? Ou muito mais graves. A gente evita o metabolismo de primeira passagem porque ele já está na corrente sistêmica, então não precisa passar no fígado por enquanto. A gente tem também intramuscular. Intramuscular geralmente são suspensões ou são... geralmente suspensões, que é um líquido e o sal do fármaco ali dentro. Aí a gente consegue lembrar de qual? Benzetacil, que é a penicilina G-benzatina. Dói muito porque o sal ele vai decantar em cima do músculo e vai ser distribuído lentamente ao longo da corrente sanguínea, pela drenagem do sangue muscular ali, certo? E essa passagem desse sal no músculo, ele vai literalmente gerar respostas álgicas, né? Outro fármaco aqui, só uma explicação, a injeção glútea que a gente faz, glúteo é uma região muito comum para injeção intramuscular, a gente tem que fazer esse crucifixo aqui e separar em 4 regiões. Essas regiões aqui são regiões inervadas pelo ciático, então a gente evita, para a gente não gerar um quadro de dor crônica no paciente ou fazer a pessoa ficar mancando o resto da vida. Tá? Só lembrando que quando você faz a agulhada, né? Como a gente viu nessa foto aqui, ó, ela tem que ser profunda, certo? Intramuscular é profunda. Não pode ser superficial demais para pegar vaso, não. Então, o que a gente faz? A gente puxa um pouquinho a seringa por 10 segundos. Se vier sangue, está em vaso. É comum que os enfermeiros, os médicos, hoje em dia, ao puxarem o sangue, eles puxem muito rápido. Não veio, já coloca de volta o produto. Mas é importante que você puxe por um tempinho para ter certeza que o sangue, que você não está num vaso, certo? Aqui são só algumas considerações sobre os deltoides, vaso lateral, né? Mas vamos lá. Subcutânea, a gente tem a subcutânea, que é como o nome diz, abaixo da cutis, né? Na derme, ali, na região mais baixa da pele. E aí a gente tem basicamente a insulina e a hidroxeparina. A hidroxeparina vai ser um antiagregante, é, e a insulina vai ser um fármaco para indivíduos de controle glicêmico. Basicamente, aquele que o indivíduo fica na barriga, certo? Outras formas são as de inalação oral, que são
fármacos que a gente tem o intuito de fazer com que eles cheguem ao pulmão. E lembrando da anatomia pulmonar, os alvéolos eles são muito circulados por vasos sanguíneos, é muito vaso, superfície de contato absurda. Então a resposta é muito rápida. Então o efeito é muito rápido, certo? Alguns exemplos de fármacos que a gente tem aqui é o salbutamol, que é um agonista beta-2 adrenérgico. Ele vai gerar um quadro de broncodilatação, que o indivíduo que está com uma crise de asma ali, por exemplo, e a fluticasona, que é um esteroide aerosol, que a gente pode utilizar para um quadro inflamatório pulmonar, tipo uma doença, uma DPOC, né? A gente tem também os anestésicos, né? Mas eu não vou falar muito deles, não. Inalação oral, a gente tem a nasal, a gente... Inalação nasal também a gente tem, que ela vai ser nasal, vai ficar na cavidade nasal. A gente geralmente tem gotinhas e tem sprays. É muito comum a gente lembrar do Neosoro, né? Que é... Esqueci o nome. Mas é o Neosoro, ele tem um princípio ativo que ele faz a vasoconstrição. Ele é um vasoconstritor. E aí, quando comprime os vasos, a gente aumenta o espaço de passagem do ar, certo? E a gente tem também o uso de desmopressina, que é o sintético do ADH, para indivíduos com diabetes insípidos, certo? A via tópica, que são tomadas, e aí a gente vai diferenciar muito elas da via transdérmica, porque a tópica ela tem o intuito de atuar no local. A gente pode lembrar de pomadas para micose, pode lembrar também gel de testosterona, eu coloquei errado, gel de testosterona é transdérmico. A gente tem princípios antibióticos também, né, para infecção ali local, antiviral, no quadro de herpes labial, herpes zoster na face, certo? Intertecal, a gente não vai ver, nós como generalistas não vamos ver tão frequentemente, mas é basicamente injeção direto entre as vértebras, né, no líquido cefalorraquidiano, para a gente permitir que o fármaco não precise ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então, a gente já coloca o fármaco lá. Geralmente, em quadros mais graves, né, a gente percebe o uso de antibióticos e, por exemplo, a anfotericina B para meningite criptocócica. Meningite criptocócica é a meningite que dá do pombo, né? Que é o criptococo, que é um fungo. O quadro de meningite criptocócica é um quadro mais comum em indivíduos imunodeprimidos, como aidéticos, certo? Indivíduos que possuem um quadro de AIDS. Não indivíduos que possuem HIV, é indivíduos que possuem um quadro de AIDS, certo? Que são aqueles indivíduos com contagem de TCD4 menor que 200. Lembrando, pessoas normais, sem imunodepressão, eles têm um TCD4 aí na casa dos 1000. Transdermos, como eu falei, são tipo tópicos, só que o objetivo é sistêmico, e a gente vai ter gel de testosterona, adesivo de nicotina, antiemético de escopolamina. Adesivo de nicotina é para o indivíduo que está tentando largar o vício, né? E aí coloca um adesivo aqui, geralmente na região do tríceps do braquial, para ter uma liberação contínua. O mesmo acontece com antiemético de escopolamina, né? Que é um fármaco antinauseante, que ele vai ser muito comum em caso de cruzeiros, por exemplo. Você não tem que ficar tomando toda hora, porque se você toma e vomita, você perde efeito. Aí vai ter que tomar outro, não vai dar certo. Aí, antes de entrar no cruzeiro, você coloca, ou de fazer uma viagem que você tem muita náusea, você coloca o adesivo e inicia a viagem, certo? Também pode do metabolismo de primeira passagem, por conta da drenagem da pele, que não, já vai diretamente para os sistemas, o sangue já circula, não leva direto para o fígado. A gente viu aqui que muita coisa, mas acho que dá para seguir. Vou cortar o vídeo por aqui. Só explicando essa foto. Subcutâneo, ele é mais superficial, como vocês conseguem ver. Intermuscular, ele é mais profundo. Depois do músculo, a gente já vai ter o osso, então intermuscular é o mais profundo que a gente quer chegar nesses casos. Intravenoso e transdérmico seria a pomada aqui que vai distribuir lentamente. O transdérmico perde muita absorção, porque a pele é uma camada muito bem estruturada para proteger, não é para deixar passar coisa. Então, por exemplo, em casos de como jogar a sardinha para o meu lado, que eu gosto de atividade física, o uso de testosterona gel é indicado para mulheres com menopausa porque a absorção é baixa. Se fosse uma absorção muito alta, a dose seria absurdamente menor. Então, o indivíduo que quer utilizar testosterona para fazer aumentar a testosterona, tipo anabolizante, não vai funcionar. Pode ter ali um pouquinho de efeito, mas é muito caro para uma absorção muito baixa. Implantação que seriam os chips, né? Então vamos lá. Fica no próximo vídeo, então, a entrada na farmacocinética.